psicanálise como ciência que tem interesse em compreender não só os aspectos dos patos, mas também o potencial criativo e o desenvolvimento das habilidades e capacidades que o torna tão criativo para buscar soluções diante de tantos desafios que a natureza humana e que a existência tem colocado no caminho dos homens. Esta seja uma reflexão que possa ajudar a entender um pouco sobre a origem, o desenvolvimento e a finalidade da psicanálise humanista na humanidade. Porque toda ciência deve estar interessada em contribuir com o seu conhecimento na melhoria da qualidade de vida das pessoas e da sociedade como um todo. Ao meu ver, estamos diante de um novo momento na história da globalização, da cibernética, das grandes descobertas científicas, da bomba nuclear e de tantas outras descobertas que podem, sim, elevar a condição humana ou destruí-la completamente. Nesse instante, a psicanálise como tal, como ciência interessada em preservar a vida, pensa muito além das pulsões e se encaminha para inserir-se numa reflexão junto com a sociedade, nas comunidades, num alerta e ao mesmo tempo num processo de conscientização para que a saúde mental esteja sempre defendendo a vida. A psicanálise humanista é uma terapia e uma teoria interessada em descobrir o caminho do encontro, do amor, do afeto, da bondade, da solidariedade. Todas as qualidades caracterizam a humanidade no homem. E toda a desumanidade, da violência, da agressão, da violência, do egoísmo, da inveja, da vaidade, demonstra no íntimo a desumanidade. Esta ciência procura estudar e compreender a estrutura mórbida da neurose necrófila ou daquelas instâncias psíquicas que podem levar o ser humano à infelicidade. Portanto, a psicanálise está interessada em levar o ser humano a desabrochar e desenvolver toda a sua potencialidade para viver o amor e toda a sua competência como ser humano na existência. A psicanálise humanista foi originalmente criada por Erich Fromm, psicanalista alemão que emigrou para os Estados Unidos e depois viveu muito tempo na cidade do México. Portanto, a psicanálise surge a partir de uma compreensão cultural e social. Ou seja, a importância dessa abordagem dentro da psicanálise ajuda a compreender a desumanidade presente no íntimo da humanidade do homem. Por isso, Erich Fromm vai criar essa teoria para que os psicanalistas dessa corrente teórica possam realmente estudar o homem dentro do aspecto da amor à vida e da destruição pessoal. Ou seja, dois termos que ele utiliza com bastante clareza: a necrofilia, o desejo de matar e de morrer, e a biofilia, o amor à vida. A psicanálise, como tal, estuda as dimensões do inconsciente. Para isso, é necessário
a acessar as memórias e lembranças. São esses raciocínios, percepções, que levam qualquer pessoa ao encontro do trauma. A ciência psicanalítica estuda as pulsões, desejo, recalque e os modos de simbolizar essas emoções reprimidas em forma de sintoma no organismo. Alô? A psicanálise, como ciência, está interessada em compreender o funcionamento do mundo das emoções e das pulsões. Portanto, essa instância da energia psíquica precisa da elaboração, da compreensão dessa simbologia que aparece em forma de sintoma no organismo. Por isto mesmo, é uma ciência tão importante e fundamental para ser estudada pelos mais diversos profissionais da área da educação, psicologia, direito e demais profissionais que tenham interesse em desvendar esses desejos e como que se dá a realização do mesmo na existência. A psicanálise, como tal, é uma ciência interessada em conhecer e, mais precisamente, desvendar os segredos ocultos na dimensão do inconsciente humano. Freud e as suas histéricas conseguiu, através dos estudos de caso, nos demonstrar, através do método psicanalítico, um caminho para desvendar a obscuridade que se encontra no inconsciente humano. É através da análise, da simbologia, dos atos falhos, das associações livres, da transferência, das resistências, das contratransferências, que realmente pode se dar um enlace de compreensão dos motivos inconscientes que estruturaram a pessoa numa determinado tipo de doença ou falência existencial. Sem dúvida, a psicanálise começou a entender e a compreender que os traumas, os bloqueios, as dificuldades têm sua origem na infância. Justamente porque me nos parece muito óbvio que na mais tenra idade se dá o processo da formação, das escolhas, das vivências emocionais e também daquelas experiências traumáticas que por aí podem estruturar uma espécie de neurose. Na psicanálise humanista, procura relacionar essa instância emocional, esse modo de olhar a vida, esse ambiente familiar, para depois entender e compreender a manifestação neurótica no adulto. Mas também compreendemos que atrás de um comportamento adulto existe a manifestação de uma criança, o eu interior, ou seja, emoções infantis que são projetadas sem a mínima consciência pelos adultos. Portanto, o autoconhecimento desta maneira de ser, de agir, de pensar é fundamental para que a saúde psíquica
possa se expressar na sua totalidade. A psicanálise humanista, como tal, é uma ciência interessada em integrar esses aspectos e desvendar esses segredos ocultos que, por ora, prejudicam ou atrapalham a manifestação plena da atividade de viver bem e da capacidade de amar de qualquer ser humano. A psicanálise sempre trabalhou com o sentido de dar vida às pessoas. Cada um tem dentro de si o potencial para amar e deixar-se amar. Porém, nem todos conseguem deixar com que esse amor possa surgir e fazer a diferença na sua vida. Portanto, se torna fundamental entender a manifestação desse desejo de se afastar do amor. Porque o amor inclui carinho, afeto, cuidado. E essas qualidades enobrecem e fortificam os laços de união. O amor, portanto, tem o significado de proporcionar o êxtase, a alegria, a satisfação de não estar só, de se encontrar com o outro e deste ser produtivo, gerar outras instâncias que complementam e que se satisfazem a ambos e à comunidade, à humanidade, num caminho que fortalece a todos. Um caminho de coragem, de ousadia, de compreensão para poder enfrentar os descaminhos da existência. Amar é, acima de tudo, estar disposto a acreditar na possibilidade do amor. O ser humano, enquanto encontra-se desvalido, sem ter uma perspectiva de vida, perde a referência e o sentido da sua existência. Portanto, cada um tem que buscar o seu próprio caminho. Na psicanálise se evidencia aqueles que estão dispostos a trilhar o caminho do autoconhecimento, das dúvidas, das incertezas e de tudo aquilo que bloqueia a livre expressão do seu potencial. Infelizmente, muitos acabam convalescendo e ficando na metade do caminho. Mas a esperança está dada e colocada à disposição de todo ser humano, porque em cada ser está presente o gen, está presente uma genética ancestral que nos ensina, que nos possibilita germinar e desenvolver todo o potencial do humano no homem. Isso significa o desenvolvimento dos valores éticos mais nobres e autênticos que torna o homem humano. As experiências, os problemas, as dificuldades e a maneira como cada um interpreta, como cada um faz suas escolhas ou toma suas decisões, leva inevitavelmente a um resultado. Este resultado pode ser de alegria, de felicidade ou dor e sofrimento. A psicanálise, como ciência, interessa buscar as causas ou as origens de todas as motivações, sejam elas consciente ou inconsciente, que possam estar motivando
uma ação inconsciente. São estas emoções de medo, de fraqueza, de tristeza, de frustração, de culpa, que leva este ser humano a buscar muitas vezes nas drogas, nos vícios, no álcool, em todas as formas de psicotrópicos para sedar a consciência. No fundo, o ser humano está com muito medo de entrar em contato com a sua essência do mundo das suas pulsões, das emoções. Esta realidade, como um todo, possibilita a compreensão dessas instâncias que ficaram recalcadas e esquecidas pelas experiências bem-sucedidas ou mal-sucedidas na existência. Mas o fato é que cada um deve realizar o seu projeto na existência. Não há como delegar a um outro aquilo que só nós podemos fazer: buscar a nossa saúde e a felicidade. A psicanálise como ciência, interessada em saber como os processos inconscientes interferem na qualidade de vida de uma pessoa. Não obstante, e tão longe assim, percebemos que caminhamos para o envelhecimento. E disto começamos a perceber duas realidades: jovens que parecem velhos e velhos com disposição, com jovialidade, com energia. Desta forma, podemos então entender que a vida depende da condição emocional de cada ser. Agora, a velhice é o acúmulo de experiências e vivências e da trajetória que cada um realizou. Mas, sem dúvida, também é a experiência, a maturidade, a relevância de um ser que tem dentro de si a fortaleza, a coragem, a ousadia de até então conseguir alcançar e dar conta de todas as necessidades biológicas, afetivas, amorosas, econômicas e profissional. Me parece que é o instante máximo da vida. E todos aqueles que encontram-se jovens para enfrentar a vida também carregam dentro de si a energia da vitalidade, força, coragem para dar conta dos desafios da existência. Cada pessoa tem uma maneira muito própria e particular de interpretar a realidade. A realidade de si mesmo e a realidade da vida. São as projeções deste mundo vivido que acaba interpretando e dando um sentido para o seu mundo vivido. Estas e outras maneiras de interpretar a realidade através das suas crenças, costumes, valores, tradições, podem dar consistência a um modo particular de viver numa cultura, numa sociedade. Por isso, a psicanálise humanista insiste em chamar de inconsciente social ou cultural esta manifestação dos desejos ainda desconhecidos pela mente consciente do homem. Existem algumas formas de sofrimento e dor
que todos os seres humanos passam. Não trata-se somente da fome de alimento, mas da fome de amor, de afeto, de carinho, de reconhecimento, de valorização. Sem dúvida, começamos a pensar que todos os desafios e problemas que a vida coloca diante de cada um é um convite para buscar na instância do seu inconsciente aquele potencial de vida, de liberdade, de justiça, de criatividade e aprimorar essa inteligência emocional para dar resposta a todas as suas dificuldades. Em si, a psicanálise humanista reacende o princípio de que no íntimo de cada ser encontra-se à sua disposição todo o legado das humanitas, que pode ser utilizado a seu favor e na solução das suas dificuldades pessoais. Quando um ser humano nasce, não existe nada escrito ou determinado, ou mesmo a escassa possibilidade de alguém adivinhar o seu futuro. Mas existe um potencial latente, inscrito no íntimo de cada célula, que o encaminha a desenvolver o seu potencial, as suas habilidades e capacidade para se tornar humano. E o humano precisa da educação, da cultura, da família. Estas e outras situações possibilitam que possamos acreditar na utopia. A utopia daquilo que nem sonhamos que possa existir, daquilo que jamais imaginaríamos que fosse possível realizar. Portanto, o homem já provou, e todos já viram com os próprios olhos, de que nada é impossível para aquele que crê e acredita no seu potencial. A humanidade exerce esse potencial dentro de cada homem, e que cada homem possa utilizar isto a favor da paz, da justiça e da fraternidade. Esta talvez seja a grande utopia da humanidade, que todos os homens de sã consciência busquem para que isso realmente se torne uma realidade. Para a prática da justiça, precisamos de tudo de uma consciência superior, capaz de perceber, de analisar e se dar conta de que está sendo injustiçado. A justiça é cega, e me parece que deveria estar cega, mas encontra-se cega para tantos problemas sociais que assolam a nossa sociedade. Infelizmente, a justiça não consegue utilizar todo o seu arsenal de leis para poder realmente ser justa. Na falta da justiça, existe a injustiça. E no nosso país, e na vida de milhões de brasileiros, amargam e vivenciam essa triste realidade de estar sendo explorado, manipulado e não ter a mínima condições de exercer e viver um estado de justiça. Portanto, resta somente ficar na esperança de que, através de uma consciência crítica, seja capaz de haver mudanças profundas sociais
para que todos os cidadãos de bem possam, sim, viver, usufruir e estar amparado pela justiça, em igualdade e para todos.